Olá, meus queridos. Nossa leitura do Êxodo chega hoje no capítulo 7. Desde que iniciamos a leitura do Êxodo, nós sabemos que o Êxodo falará da libertação do povo de Deus que era escravo lá no Egito. O Êxodo é a saída, é a libertação. E Deus liberta o seu povo com grande poder, demonstrando sua superioridade sobre as divindades egípcias, demonstrando seu poder de libertação. Ele tirará de uma nação forte, de uma nação poderosa, militarizada, um povo que é escravo. Então, um povo que não tem condição de se libertar sozinho. Deus libertará seu povo. Nós iniciamos hoje no capítulo 7 o processo de pragas. Deus manda pragas sobre o Egito. As 10 pragas do Egito são conhecidas por todos, né? É tema de filmes, é também mensagem apocalíptica, então todo mundo sabe das pragas do Egito. Nós veremos hoje o início dessas pragas do Egito. Na jornada da Bíblia encontramos várias coisas difíceis de entendermos, de assimilarmos, difíceis de encaixarmos nos nossos padrões de justiça. Uma delas são as pragas. As pragas são sempre destruição, sempre lamento, sempre dor. E essa história está cheia de dor, né? Um povo que passou pelo lamento da escravidão, pelo lamento de ter suas crianças aí ameaçadas de morte, muitas delas mortas. Agora um outro povo, o povo egípcio, passará pelas pragas. Apesar dos lamentos, apesar das dores, apesar das pragas, das destruições, Deus está demonstrando quem é. E ao demonstrar quem é, Deus demonstra a sua graça. Que Deus então nos dê sabedoria, que por sua graça, por sua misericórdia, Deus fale conosco na leitura de mais esse capítulo da Bíblia. Então vamos lá, vamos ler a Bíblia juntos. Livro do Êxodo, capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não os ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue.
Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo, com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavavam junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Nos capítulos anteriores nós vimos que Deus já mandou Moisés falar com Faraó e a coisa não foi boa, né? Faraó apertou o trabalho sobre os egípcios e não deixou o povo sair para adorar a Deus, para entrar no deserto adorar a Deus. Agora Deus começa trazendo as maldições, as pragas. Ele avisou Moisés e ele avisou desde Abraão que ele tiraria o povo dele justamente com sinais e maravilhas, com mão poderosa. Ele tiraria o povo dele demonstrando o seu poder superior àquelas crenças que os egípcios tinham. Assim, no capítulo 7, nós vemos Deus mandando Moisés mais uma vez falar com Faraó, dando a ele toda a estrutura para que Arão o acompanhe, para que ele fale com Faraó, mas sabendo que a recusa de Faraó gerará consequências tristes, drásticas para o povo, para toda a terra do Egito. Então, depois de toda a reclamação que Moisés fez acima, lembra? Eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Então o Senhor disse a Moisés, olha, eu te constituí como Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será teu profeta. Curioso porque Faraó se considerava uma divindade. E Deus está falando para Moisés, eu coloquei você como Deus sobre Faraó. O que você falar sobre Faraó vai acontecer. E Arão vai ser o seu profeta. Então, a mensagem vem de você e você passa para Arão e Arão transmite para Faraó. A mensagem vem de Deus para Moisés. Moisés não tem autorização nenhuma de falar coisas da cabeça dele, de falar o que ele quiser. Moisés não tem autorização para discordar de Deus e falar, eu tenho uma ideia melhor. De jeito nenhum. Mas o que Deus revela para Moisés, Moisés passará para Arão e Arão funcionará como um profeta, para que Moisés tenha segurança. Eu não sei falar direito, então Arão vai falar com Faraó. Você, Moisés, vai falar tudo o que eu te ordenar. Aqui nós estamos vendo que a mensagem de Moisés está amarrada à ordem de Deus. E Arão vai falar a Faraó. Para que vocês vão falar? Para que deixe ir da terra os filhos de Israel. Porém, eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Vocês vão falar para Faraó deixar ir, mas Faraó não os ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito. Então eu vou fazer sair, eu farei sair o meu povo. Ele chama de minha hostes, meu povo, os filhos de Israel. Farei sair o meu povo da terra do Egito com grandes manifestações de julgamento. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. O saberão aqui é uma coisa que nós temos que prestar atenção. Deus está fazendo isso e diz que está tirando o povo do Egito lá com grandes sinais, com maravilhas. E quando ele fizer isso, o povo do Egito saberá. Saberá o quê? Saberá que ele é o Senhor, saberá que ele é Yahvé. O povo do Egito saberá. No capítulo 6, no versículo 7, Deus já falou que vai tirar o povo de lá com grandes sinais e maravilhas, e o povo saberá que ele é o Deus do povo. Vocês saberão que eu sou o seu Deus. Agora ele está dizendo que ao operar esses sinais e maravilhas no Egito, ao trazer a manifestação do seu poder sobre o Egito saberá
que Ele é o Senhor. Ele vai dizer aqui ainda no versículo 17, mais uma vez, sobre saber. E Deus faz toda a história para que o povo saiba quem Ele é. Deus se revela, não é isso que nós falamos? Quando Deus se revela, Ele se mostra. Deus nos ensina quem Ele é através da história, através do relacionamento conosco, através da história já passada, através da revelação bíblica. Deus está nos revelando quem Ele é, nos mostrando quem Ele é, nos ensinando quem Ele é. Deus conduz a história para que você saiba quem Ele é. Os filhos de Deus têm que saber quem Ele é, mas o povo ao redor dos filhos de Deus também tem que saber quem Ele é. A terra tem que saber quem Ele é. Deus opera libertação para que o seu povo saiba quem Ele é e para que o Egito saiba quem Ele é. Nós veremos isso várias vezes na Bíblia. Deus dizendo que faz o que faz para que o povo saiba quem Ele é. Deus faz fogo cair do céu com Elias para que o povo saiba quem Ele é. Você que me acompanha aqui já percebeu que eu não gosto de ficar saindo do nosso texto e indo para outros textos, né? Eu acho que tem um risco da gente navegar na Bíblia toda e não entender o texto que estamos estudando. Mas hoje eu acho que merece uma saída desse texto para ver uma outra situação em que Deus promete libertação e também diz que libertará o povo para que saibam quem Ele é. Para que o povo saiba, mas para que a terra saiba quem Ele é também. Isso acontece com o profeta Ezequiel. Vamos lá, vamos abrir o texto no profeta Ezequiel. Um texto muito conhecido aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36. A partir do versículo 16 é o texto que fala sobre a restauração de Israel. E ele começa dizendo que o povo de Israel contaminou a terra com os seus caminhos e com as suas ações. Eles pecaram, eles fizeram o que não deviam. E Deus, por causa do pecado, puniu o povo. Olha, derramei o meu furor sobre eles. Por quê? Por causa do sangue que derramaram sobre a terra. Por quê? Por causa dos ídolos com que contaminaram a terra. Então eu espalhei esse povo entre as nações. Aqui, versículo 19. Espalhei entre as nações. Eles foram derramados sobre a terra. Eu os julguei, é o que diz Deus. E chegando as nações para onde foram, lá, então no cativeiro, de novo eles profanaram o meu santo nome. Por quê? Porque o povo dizia, olha, são esses o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele. Então Deus está dizendo, o meu povo maltratou a terra aqui, adorou a ídolos e eu os puni, mandei para o cativeiro. Lá no cativeiro, de novo, profanaram o meu nome, porque quando eles chegaram lá, as outras nações falaram assim, olha, não são filhos de Deus? Só que são escravos, então o Deus deles não é forte, o Deus deles é fraco, o Deus deles não é poderoso, eles se tornaram escravos. Deus diz que esse povo profanou o nome dele tanto na terra quanto no cativeiro. Olha o versículo 21. Mas tive compaixão de quem? Do povo? Não, do meu santo nome. Do meu santo nome que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. O povo profanou meu nome, mas Deus diz, eu tive compaixão do meu nome. Então Deus vai agir aqui com libertação. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Não é por amor de vós que faço isto, ó casa de Israel. Não é por amor de vocês que eu liberto, mas pelo meu santo nome que vocês profanaram entre as nações. Deus vai trazer libertação para mostrar que o nome dele é santo. Deus vai trazer libertação e tirar esse povo do cativeiro para mostrar o poder dele, porque o povo deixou o nome dele mal conhecido, mal falado. O povo se rendeu a idolatrias e o povo depois foi escravizado. Então Deus vai resgatar a santidade do nome dele, mostrar quem ele é. Versículo 23, vindicarei a santidade do meu grande nome. O meu nome que foi profanado entre as nações, vocês profanaram. E quando eu vindicar a santidade do meu nome, quando eu mostrar que eu sou santo,
as nações saberão que eu sou o Senhor. Olha, o mesmo termo que está lá em Êxodo, né? Quando eu resgatar, as nações saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor, quando elas saberão, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Então eu vou pegar vocês e vou resgatar vocês, congregarei vocês, eu vou trazer vocês para a vossa terra, eu vou purificar vocês. Eu vou aspergir água pura sobre vós e vocês serão purificados das suas imundícias, dos seus ídolos. Um versículo muito conhecido aqui. Purificando vocês, eu vou dar para vocês um coração novo e vou colocar dentro de vocês um espírito novo. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar a vocês um coração de carne. Já que vocês não conseguem me obedecer, então eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. Então, pelo meu espírito, farei com que vocês andem nos meus estatutos, que vocês guardem os meus juízos e que vocês os observem. Então Deus está dizendo que nós só conseguiremos observar os juízos dele, guardar os juízos e andar nos estatutos dele, se ele colocar dentro de nós o Espírito dele. E se ele fizer com que nós andemos de acordo com a vontade dele. Então, vem a promessa aqui de habitar na terra, de ser o povo e de ele ser Deus. Essas promessas de ser povo, dele ser Deus, são promessas que Deus fez para Abraão. Deus está constituindo o seu povo. O povo é escravizado e Deus diz, eu vou tirar o meu povo aqui da escravidão para que saibam que eu sou Deus. Vocês saberão, as nações aonde meu nome foi profanado saberão que eu sou o Senhor. Deus está se mostrando, se revelando, Deus está libertando o seu povo para que saibam quem Ele é, para que saibam do seu poder, para que conheçam o seu poder, para que saibam que Ele é o Senhor. Então Deus termina esse texto falando que vai livrá-los, que vai abençoar, fazer vir o trigo, né? E não vai trazer fome, multiplicará o fruto das árvores, ele vai abençoar. E esse povo vai se arrepender, vai se lembrar dos caminhos maus que fizeram e vão se arrepender, vão ter nojo por causa das coisas ruins que fizeram. Por que isso? Porque o Espírito de Deus estará dentro e Deus lembra mais uma vez, já que se vai que alguém não entendeu, né? Versículo 32, não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Eu faço isso para demonstrar que eu sou poderoso. Deus está conduzindo a história para que eu, você, o povo dele e toda a terra saibam quem ele é. Olhe para Deus e entenda quem ele é. Olhe para a história e entenda quem é Deus. Olhe para a Bíblia, para a revelação e entenda quem é o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. Se você vê-lo, você vai adorá-lo e adorará só a ele. O meu povo saberá quem eu sou, os egípcios também saberão quem eu sou. Então assim fez Moisés, como o Senhor ordenou. Moisés tinha 80 anos, Arão tinha 83 quando falaram a Faraó. E o Senhor deu instruções, né? Falou o Senhor com Moisés e Arão, falando assim, quando o Faraó pedir para vocês milagres para que ele acredite no poder de vocês, então mande Arão pegar o bordão dele e jogar diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram do jeito que o Senhor mandou. Arão lançou o bordão diante de Faraó e diante dos oficiais, e o cajado dele, né, o bordão dele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os seus sábios e encantadores, e os sábios do Egito fizeram também o mesmo com as ciências ocultas. Cada um deles lançou o seu bordão e se tornaram em serpentes. E o bordão de Arão devorou os bordões deles, mas o coração de Faraó se endureceu e Faraó não os ouviu, assim como o Senhor tinha dito.
O milagre acontece assim como Deus fez com Moisés, lá num episódio da sarça ardente, para mostrar o seu poder. Aqui Deus manda Moisés falar para Arão, soltar o cajado, né? E o cajado se transforma num animal, que para nós aqui é traduzido como serpente, algumas divergências, algumas traduzem como dragão, mas de fato é um animal que se transforma, e esse milagre, essa coisa anormal, se fosse uma pulga já era anormal, né? Mas esse milagre também é replicado pelos sábios lá do Egito, e eles se transformam também cajados em serpente. O fato é que apesar disso, deles conseguirem fazer isso, o cajado deles some, porque o cajado de Arão devora, né, engole. Assim como nós veremos esse verbo aparecer de novo no futuro, dizendo que o mar vermelho engoliu o faraó, devorou, assim o cajado de Arão devorou as serpentes, né, os animais que foram transformados pelos cajados dos sábios. De todo jeito aqui nós vemos Deus demonstrando poder. Deus pega pessoas simples, pessoas do povo, vimos a genealogia no capítulo anterior, e faz com que eles cheguem a Faraó, com que eles deem ordem de Faraó de libertar o povo, manifestem poder, mas apesar do poder, apesar de toda a manifestação de Deus, Faraó tem um coração endurecido. Faraó não deixa o povo ir. E nós entendemos aqui que Deus simplesmente deixa Faraó ser quem é. Faraó entende que ele é todo-poderoso, que ele é Senhor, que ele não deve receber ordens de ninguém, que ele tem poder para confrontar todo mundo, que o poder dele é maior do que tudo. Então ele, com a sua arrogância, vai enfrentando o poder de Deus. E Deus vai, ponto a ponto, demonstrando que ele é Senhor. Vocês saberão que eu sou o Senhor. E Faraó e todo o povo do Egito pagará com isso um preço caro. E nós vemos o início aqui desse pagamento nesse capítulo. As pragas, então, darão um alto custo a esse povo. O Senhor diz para Moisés: Faraó está obstinado. Faraó se recusa a deixar o povo, assim como Deus já tinha dito para Moisés que aconteceria. Então amanhã você vai falar com Faraó e vai iniciar as pragas. Você vai esperá-lo à beira do rio, você vai pegar o cajado que se tornou em serpente e você vai dizer: o Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou para te dizer: deixa ir meu povo. Deixa ir meu povo para que me sirva no deserto. E até agora, Faraó, você não ouviu. Então, assim diz o Senhor: com isto você saberás. Olha lá, o povo do Egito vai saber, agora Faraó vai saber que eu sou o Senhor. O mesmo termo lá que nós vimos no profeta Ezequiel. Com esse bordão eu vou ferir as águas do rio, e as águas se tornarão sangue. Olha a consequência aqui, Faraó: os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal, os egípcios terão nojo de beber a água do rio. E disse mais o Senhor a Moisés: então mande Arão fazer isso. Arão, pega o teu bordão, estende a mão sobre as águas do rio, sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, sobre os seus reservatórios, para que tudo se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos vasos de pedra, em todos os reservatórios. Então Moisés e Arão fizeram isso, assim como Deus ordenou. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó, à vista dos seus oficiais. Toda a água do rio se tornou em sangue. Então os peixes do rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Olha que tragédia, que angústia, né? Houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito, mais uma vez, fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu. E Faraó falou: eu também tenho poder para fazer o que eles fazem, né? E Faraó, mais uma vez, não os ouviu, assim como o Senhor já tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa. Nem com isso, nem com essa praga, ele considerou deixar o povo ir. Todos os egípcios cavaram junto ao rio. Olha que tragédia aqui, para encontrar água para beber. Fizeram então poços, cavaram do lado do rio
porque as águas do rio não dava para beber. E assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio, e nós veremos a próxima praga vindo. Essa história de tragédia, essa história de sofrimento, um povo sofre privação de um recurso essencial para a vida, água. Um povo tem que cavar para tentar encontrar outras possibilidades de água, porque todos os seus reservatórios estão inúteis. Além disso, toda a perdição para a vida do rio, os peixes morrem, tudo cheira mal, é uma situação de calamidade, de angústia, de sofrimento, é uma praga. Essa praga que tira ali o controle do povo. O povo que sempre se achou no controle de todas as coisas, que faziam as maiores artes, as maravilhas, que eram poderosos, que guerreava. O povo do Egito que confiava na sua ciência, nos seus magos, nas suas magias, nos seus líderes. Esse povo agora sofre uma praga que demonstra que não adianta confiar em si mesmo, que não adianta confiar na sua ciência, que não adianta depositar na sua liderança, nas suas falsas divindades, a esperança. Deus demonstra que Ele é poderoso. Deus está dizendo para esse povo, o povo do Egito, deixa o meu pequeno povo sair. Eu vou tirar meu povo. E se vocês resistirem, vocês sofrerão. Infelizmente, aquele povo resiste e aquele povo sofre as pragas, a maldição. Como entender maldição? Como entender praga? Como entender, olhando até hoje, as pragas que nos acometem, as maldições, as catástrofes? Como entender as pandemias? Como entender milhares e milhares de mortos? Eu não consigo entender. Você também não consegue entender. Não dá para olhar para esse mundo onde acontecem tragédias. Pessoas perdem mães, pessoas perdem pais, perdem filhos. Coisas ruins acontecem. E nós olharmos para isso e continuarmos dizendo que Deus é bom. Não é nada fácil. Não é nada fácil olhar a graça, a misericórdia de Deus no meio das tragédias. No meio da tragédia, eu quero te lembrar de uma coisa. Deus criou um mundo bom. Deus criou um mundo perfeito. Deus criou vida. Deus não criou morte. A morte é consequência da desobediência humana. A morte é consequência do pecado. Deus diz ao primeiro casal, se vocês me obedecerem, vocês viverão. Se vocês me desobedecerem, certamente vocês morrerão. E eles põem à prova isso. E então entra o pecado no mundo e assim entra a catástrofe, entra a miséria, entra a calamidade. Deus está no meio da catástrofe, da morte, do pecado, se mostrando e levando o povo a entender quem Ele é. Ele é a saída. A saída, a nossa esperança não está na ciência, na tecnologia que Deus nos dá graça de desenvolvermos, não está num ou outro líder. A saída, a esperança só está em Deus. A esperança é que Deus nos dá a conhecer que Ele é o Senhor, que nós somos seu povo e que Ele é nosso Deus. A nossa esperança não está nesta existência. A nossa expectativa de felicidade, de satisfação, não é agora. Nós temos a certeza da vida eterna, a certeza de uma vida, assim como Deus criou, de satisfação eterna com Ele. Aqui no mundo, temos a certeza de que teremos aflições, de que coisas ruins acontecem. Mas graças a Deus que Ele nos dá força para passarmos por estas coisas ruins e ao passarmos pelas calamidades, pelas angústias, pelas pandemias, pelas catástrofes, continuamos aprendendo que Ele é o Senhor, que Ele continua sendo bom, que Ele continua dirigindo a história de uma forma que revele sua graça, seu poder e sua bondade. O povo do Egito está aprendendo, no meio da calamidade, que Deus é o Senhor. O povo de Israel que está lá está aprendendo também no meio da escravidão, no meio da catástrofe, no meio do sofrimento, que Deus ouve o lamento do seu povo, que Ele se apresenta como Salvador, que Ele é o Senhor. Da mesma forma,
Deus está ensinando a mim e a você, através do que eu estou vivendo, através do que você está vivendo, seja através do livramento, seja através da força em meio às catástrofes, em meio às angústias. Deus está nos ensinando que Ele é o Senhor. Aprenda que Deus é o Senhor. Olhe para a sua história e reconheça que Deus é o Senhor. Olhe para a história da criação, para a história da Bíblia, para a história da humanidade e reconheça que Deus é o Senhor. Ele está se mostrando a você. Que Deus te abençoe, que Deus se revele a você, que você aprenda que Deus é o Senhor e que você o adore, hoje e sempre. Um grande abraço, até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.